Quantos acharam? 1 Samuel capítulo 1. Acharam? Glória a Deus. Bom, diz assim a palavra. Houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a entravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, juntou a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deve um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já era triste, já não era triste, perdão. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Diga glória a Deus por isso. E sucedeu que, passado o versículo 20, há algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames,
Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou, e ele adorou ali ao Senhor. Cubra a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, estamos diante da tua presença, nós te adoramos aqui. Tu és aquele que sonda cada coração, tu és aquele que prova cada pensamento, tu és aquele que sabe qual é a intenção do nosso coração, e nós queremos te agradecer, porque estamos na tua visão, estamos no teu caminho, sabemos que o Senhor tem confiado algo muito especial e poderoso em nossas mãos, e sabemos que o Senhor iniciou uma grande obra em nossas vidas, e o Senhor não vai deixar esta obra pela metade, mas o Senhor vai completar esta obra. Aqui estamos como instrumentos, Deus, para ouvirmos a tua palavra, para discernirmos a tua vontade, e não apenas ouvirmos, mas também colocarmos em prática o teu ensinamento. Por isso, meu Deus, toma o teu lugar, toma o teu lugar de direito nesta noite, principalmente no nosso coração. Seja entronizado realmente dentro do nosso coração, seja entronizado dentro desta igreja, Senhor, seja entronizado nesse quarteirão, nesse bairro, e que a tua vontade ela seja realmente feita aqui nesta terra, como ela é feita nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu estava meditando na palavra, e Deus me deu esta palavra aqui para ministrar aos irmãos nesta noite, sobre amadurecimento. Eu acredito que nós estamos numa fase que nós precisamos amadurecer muito, né? Mas nós estamos amadurecendo, nós não estamos retrocedendo. Deus tem colocado diante de nós muitos desafios, e nós estamos aceitando esses desafios, e estamos vencendo esses desafios e também esses obstáculos. Posso ouvir glória a Deus por isso? Eu acredito que Deus quer e vai nos usar de uma forma poderosa. Nós precisamos apenas estar no centro, como eu já disse muitas vezes, no centro da vontade de Deus, né? É isso que falta para nós. Nós não podemos ficar preocupados com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos beber, com as coisas que nós vamos vestir. A Bíblia nos ensina claramente que nós não podemos andar ansiosos com nada deste mundo. Nós precisamos ter a certeza de que Deus, Ele vai suprir realmente todas as nossas necessidades. Agora, quando nós cremos nisso, então nós vamos descansar. Precisamos descansar, aprender a descansar no Senhor. Esta é a realidade. Por quê? Porque Deus quer Deus quer cumprir a sua obra aqui nesta terra. E eu nunca vou cansar, irmãos, de dizer que o Senhor, Ele vai realmente fazer esta obra. Só que Ele vai usar quem? Ele vai usar a minha vida, Ele vai usar a tua vida. Então nós não tem jeito, não tem como você dizer assim: Deus não tem uma obra na minha vida. Não tem. Deus tem algo para fazer, e Ele vai fazer através das nossas vidas. Amém ou não amém, irmãos? Eu acredito que Deus quer nos usar para que haja realmente um grande avivamento.
Porque Deus não precisa, eu não estou dizendo pela quantidade das pessoas que estão dentro da igreja, mas eu entendo que Deus não precisa de quantidade, né? Deus precisa sim de qualidade, né? Porque a obra quem faz é Ele precisa apenas de uma pessoa. Veja, a Bíblia diz que Ele precisa apenas de uma pessoa que se coloque na brecha. Se nós encontrarmos uma pessoa, se Deus encontrar apenas uma pessoa que faça a vontade dEle, então ninguém vai conseguir, irmãos, impedir, né, a obra do Senhor, aquilo que Deus quer fazer. Então, quando nós estamos estabelecidos em um determinado lugar, por exemplo, aqui é uma igreja, então a igreja está estabelecida em um bairro. Por exemplo, quando você está na sua casa, você é a igreja. Então quer dizer que a igreja está estabelecida também em outros bairros. Nós temos pessoas aqui de vários bairros, pessoas aqui de muitas ruas. Então, aonde nós estivermos, nós somos a igreja do Senhor. E aonde nós estivermos, significa que Deus quer nos usar para que os seus planos sejam executados. Amém ou não amém, irmãos? Quando você vive nesta terra, o que é que você vê nesta terra? A Bíblia diz que a terra está debaixo, esse mundo está debaixo de uma cobertura maligna. Seria muito mais fácil, eu estava dizendo para uma pessoa, se não existisse pecado aqui na terra, para que a gente tinha que ir para o céu, né? Não é verdade, irmãos? Ficaríamos aqui, mas nós somos estrangeiros. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros nesta terra. E Deus está nos chamando para estabelecermos uma cultura, uma nova cultura nesta terra. Por isso que nós não podemos ser tímidos, nós não podemos ter medo em divulgar ou mostrar quem realmente nós servimos, quem realmente nós adoramos. Nós podemos mostrar nossos erros, mostrar as nossas fraquezas. Isso não é pecado, porque não existe ninguém perfeito nesta terra, irmãos. Ninguém é perfeito. Mas nós precisamos entender que a nossa missão é fazer com que a vontade de Deus, ela realmente seja estabelecida. Então cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um alvo. Deus quer nos usar de formas diferentes. Esta igreja tem uma visão, e ela precisa cumprir esta visão, esta missão a qual Deus tem estabelecido. Quando nós que estamos dentro deste bairro entendermos a nossa missão, então essa missão ela se cumprirá em nome de Jesus. Quando nós que estamos em outras ruas, estivermos em alguns bairros onde nós moramos, entendemos a nossa missão, então a missão será cumprida em nome de Jesus Cristo, irmãos. A ideia é que a nossa mente, realmente, ela possa estar presa ao Senhor, e que nós possamos descobrir a vontade do Senhor, e que nós possamos estabelecer a vontade do Senhor. Então veja, a primeira coisa que nós temos que fazer é crer. Diga glória a Deus por isso. Porque veja bem, o que acontece, o que está acontecendo aqui nesse caso. A Bíblia diz que Israel estava debaixo de um grande pecado. Israel estava afastado de Deus. Israel estava cultuando outros deuses. Querido, você olha para a Bíblia e você vai ver exatamente que aquilo que aconteceu nos tempos passados, tempos antigos, acontece também nos dias de hoje. Talvez a pessoa possa dizer assim, mas não é muita coisa, mas existem vários níveis de adoração. Aquilo a qual o coração da pessoa está preso, aquilo é uma adoração. Se ele ama mais algo, alguma coisa que esteja acima de Deus, se ele ama mais isso, então ele está adorando isso. E a ideia é fazer com que as pessoas, elas adorem apenas a Deus. Elas busquem realmente a Deus. Elas realmente busquem fazer a vontade de Deus. Se nós formos fazer essa pergunta, nós sabemos que cada um anda por si. Dentro da própria igreja existem pessoas que andam por si, andam pela sua própria vontade, que entendem que
se fizerem alguma coisinha, é o suficiente, é só isso que Deus quer. E se Ele não quiser, problema dele. Não é assim? É uma independência existente dentro das nossas vidas. Agora, a Bíblia está dizendo que a Ana, ela ora, e que coisa tremenda, Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E além de não ter filhos, talvez você se assuste, porque o Eucana aqui, ele tinha 2 mulheres, mas isso era um costume. Que não eu posso dizer que não, isso não era a vontade do Senhor, mas era um costume estabelecido por homens. Então Eucana tem uma mulher que dava filhos, mas Eucana também tinha uma mulher que não dava filhos. Então essa mulher que tinha muitos filhos, ela zombava de Ana. Ela vivia zombando. Então, veja bem, a Bíblia diz que isso entristecia esta mulher, mas ela não se deixou levar por essas coisas. Ela foi buscar o Senhor. Agora veja bem, a Bíblia diz que de ano em ano essa família subia para adorar o Senhor. Então veja, irmãos, para que haja uma mudança, em primeiro lugar, talvez dentro na nossa vida, na nossa casa, aonde nós trabalhamos, aonde nós moramos, até mesmo aonde a igreja está estabelecida, para que haja uma mudança, primeiro tem que haver uma adoração. Primeiro tem que haver a certeza de quem é o Deus que nós estamos adorando. Porque às vezes as pessoas dizem, eu não sei o que está fazendo dentro da igreja. Por que as pessoas muitas vezes vêm para a igreja desmotivadas? Quando eu era do mundo, e eu ia em algumas danceterias, por exemplo, tinha uma danceteria aí, que eu não vou citar o nome porque está sendo filmado, mas descia um globo, um negócio enorme, irmãos, até o chão mesmo, assim, ó, descia, e ele ficava rodando assim. Então isso era o que chamava a atenção das pessoas. Olha, essa danceteria tem algo que desce, então eu ia lá para isso. Por que as pessoas vêm para a igreja desmotivadas? Porque muitas não têm essa convicção do que é que elas vão fazer dentro da igreja. Um dos grandes erros, eu vou lá para receber, ou eu vou lá para pedir. Mas ela não tem convicto dentro dela essa certeza, eu preciso ir para a igreja, porque eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus poderoso, e se eu não adorar este Deus, Ele não virá. Se Ele não vir, não tem como acontecer mudanças, primeiramente na minha vida, em segundo lugar, aonde eu moro, na minha família, ou até mesmo onde a igreja está localizada. Você entende a importância? Por isso que nós temos que entender que nós somos aqueles que, se ligarmos algo aqui nesta terra, se entrarmos em concordância, realmente invocarmos o Deus Todo-Poderoso, Ele virá com o seu poder, Ele virá com a sua glória, Ele virá com a sua majestade, e a vontade dEle, não a nossa, a vontade dEle será estabelecida aonde nós estivermos. Diga glória a Deus por isso. Então olha a hora, e veja uma mulher estéril, diga assim comigo, uma mulher estéril. Alcança o favor de Deus? Isso quer dizer, irmãos, que se nós, dá uma resposta para nós. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas de mim não vai sair nada. Eu não vou conseguir nada. Não tem jeito, não. Vai contar com outros, comigo. Eu não tenho jeito para fazer essas coisas. Querido, comece a adorar. Não tente buscar explicação como é que Deus vai fazer. O importante é você obedecer. Comece a adorar. Comece a invocar o Deus verdadeiro. Quando Deus vê que realmente existe sinceridade dentro do nosso coração, que nós realmente queremos a presença dEle, então Ele virá, e aquilo que é estéril se tornará algo frutífero pelo poder dEle, em nome do Senhor Jesus. Nós ouvimos glória a Deus aqui nesta noite, né? Então a igreja tem que entender. Sabe, eu aprendi uma coisa quando eu era muito jovem.
meus 20 anos, eu aprendi alguma coisa com um professor de escola dominical. Ele disse assim: eu não quero chover no molhado, eu prefiro chover em terra seca. O que significa isso? Chover no molhado é ficar falando as coisas para as pessoas que já sabem. O bom é chover em terra seca. O que é uma terra seca? Alguém que não sabe, alguém que não conhece, porque vai produzir muitos frutos. Há muitas pessoas, queridos, que eles estão assim, cansados de tanto receber, e eles estão prontos a explodir, porque só recebem, mas não conseguem dar nada. E a igreja é um lugar onde você adora o Senhor, se enche do Senhor, mas não guarda apenas esse ensinamento, esse conhecimento e essa revelação para você, mas você passa para outros que não têm o conhecimento. Deus se revela a cada um de nós, mas Deus quer que você revele esse conhecimento, essa sabedoria que Ele te deu para outras pessoas que não conhecem. Você chover em terra seca. Se você não passa isso, então você está inchando. Fala para o irmão que está falando, não fique inchando. E olha, sabe, deixa eu te falar uma coisa, uma pessoa que fica inchando, vai acabar falando assim: eu não preciso mais ir para a igreja. Não preciso mais fazer isso. Não preciso mais, sabe? Porque ela vai se achando assim: eu já conheço tudo, eu já conheço Deus. Eu já sei até o que Ele vai fazer. Não estou precisando mais de nada. Né? Ele é um pobre coitado, ou uma pobre coitada. Agora, quando ele começa a dar, veja bem, irmãos, é muito bom isso, porque vai chegar em área, vai acontecer áreas na vida dessa pessoa, situações na vida dela, que ela vai falar: isso aí eu não conheço. Aí eu só posso ir até aqui. Deus só me ensinou até aqui. Então eu não posso ir mais além. O que ela vai fazer? Ela vai buscar a Deus. E Deus vai dar mais conhecimento, Deus vai dar mais revelação para ela, Deus vai dar mais entendimento para ela, mais sabedoria para ela. E aí ela vai continuar passando o que ela recebeu para Deus. Agora não dá, irmão. Imagina se você ficasse 70 anos na primeira série. O que a gente aprende na primeira série? Você imagina? Beabá, não é? Você imagina 70 anos na primeira série? E tem gente que é assim, espiritualmente. Está anos e anos sempre na mesmice. Isso é o grande problema. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que continuar buscando ao Senhor. Nós temos que continuar, irmãos, invocando o Senhor. Porque Deus nunca vai se revelar na sua, se eu posso dizer assim, em quantidade, em tudo aquilo que Ele é. Não. Mas temos que continuar buscando. Então, Ana começa a orar. Deus ouve a oração dela. E o que acontece? Nasce de Ana um menino, e esse menino ele vai se tornar um profeta. E veja bem como é bom você entender o chamado de Deus. Como é bom você de repente não ficar pensando apenas em você. Qualquer situação que acontece, você se olha apenas você olha apenas para a tua situação, para os teus problemas. Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer coisas extraordinárias. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Se você estiver pensando em alguma coisa aí, lança isso aqui por terra agora em nome de Jesus. Amém? Sabe que esse menino, ele veio, é fruto de uma oração, é fruto de uma consagração, porque ela disse: o Senhor me deu esse menino, então eu vou consagrar esse menino para o Senhor. Ele vai te servir. Né? E você sabe que toda mudança, né, espiritual acontece realmente onde existe uma entrega. Se Deus olhar para você e ver que realmente você está se entregando, está realmente buscando o Senhor, então Deus vai abençoar a sua vida, irmãos. Vai acontecer uma mudança. Olhe para o irmão que está ao seu lado e fala assim:
No lugar onde você mora, no lugar onde você trabalha. Você está vendo o diabo ali? Você está vendo erros ali? Pecados ali? Adore ao Senhor. Consagre sua vida ao Senhor. Porque Deus vai trazer mudanças naquele lugar, através da tua vida, em nome de Jesus. Sabe o que Deus precisa, irmãos? Deus precisa de pessoas, crentes, que se reúnam para buscá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que Deus precisa. Quando Ana faz isso, ela está nos ensinando que se nós começarmos realmente a buscar o Senhor, porque, veja bem, quando você olha para o sacerdote Eli, você vai estudar a vida de Eli, você vai perceber que Eli era um sacerdote que estava longe da vontade de Deus. Era um sacerdote, mas longe da vontade do Senhor. Era um sacerdote que tinha 2 filhos, mas seus filhos também estavam longe. Você pode ver um sacerdote com 2 filhos, mas a nação também estava longe do Senhor. Por isso que Deus, o diabo, ele se levanta aonde existe uma verdadeira adoração. Por isso que Deus se levanta, por isso que o diabo se levanta aonde existe uma verdadeira consagração. Por isso que o diabo se levanta aonde existe, irmãos, pessoas que desejam realmente a presença de Deus. Por isso que Deus está te dando respostas. Porque, veja, se você é uma pessoa que diz eu amo ao Senhor, o que eu mais quero é o Senhor, o que eu mais desejo é a presença do Senhor, o que eu mais quero é cumprir a palavra de Deus, o que eu mais quero é ver outras pessoas também andando pela vontade de Deus. Por isso que vem a luta. Porque o diabo sabe que Deus não precisa de multidão. Deus precisa apenas de uma pessoa que se coloque na brecha, uma pessoa que acredite no poder dele, uma pessoa que creia na palavra dele, uma pessoa que obedeça a direção dele. Porque se Deus encontrar essa pessoa, a glória dele virá sobre aquele lugar e vai mudar toda uma situação. Olha para o irmão que está ao seu lado, Deus está falando isso com você, irmão. Foi uma pessoa que orou. Dessa pessoa veio um homem chamado Samuel. Então veja, olhe, entenda isso. A Bíblia diz para nós não nos conformarmos com este mundo. A Bíblia diz para nós renovarmos a nossa mente, renovarmos o nosso entendimento. A Bíblia diz isso. Então não se acostume com essas coisas. Porque quando você se posiciona em servir a Deus, você tem que começar a andar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Se alguém começar a falar assim, está bitolado, hein? Por isso que eu não vou para essa igreja, porque eu não quero ficar bitolado. Está lendo muito a Bíblia, hein? Está ficando doido, por isso que eu não quero ser que nem você não. Irmãos, nós não estamos bitolados, nós não estamos ficando doidos. Nós estamos sendo transformados, porque a palavra de Deus tem poder para transformar verdadeiramente a nossa vida. E que transformação é esta? A palavra de Deus, ela tem o poder de abrir os nossos olhos. Ou seja, nós estávamos cegos, mas através da palavra nós passamos a conhecer a verdade. Nós passamos a conhecer o Filho de Deus. E a Bíblia diz, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós estamos lutando para permanecermos nessa liberdade. Estamos lutando para permanecermos realmente na vontade de Deus. É por isso que vem as lutas. Por isso que às vezes, quantas pessoas aqui de repente não pensam assim, sempre para que eu me converti? Sempre para que eu estou na igreja? Pessoal, você olha, porque seria tão bom, né? Seria tão bom se você olhasse do lado esquerdo e falasse e enxergasse muitas pessoas dizendo assim, você está certo, continua assim mesmo, orando, jejuando, lendo a Bíblia, continua, a gente está com você, seria bom. Sim ou não?
Aí você olha para o direito e as pessoas estão torcendo por você. Você se converteu? Glória! Seria bom, seria? Cada lugar que nós entrássemos, pessoas, quando perguntasse para você assim: que religião você é? Eu sou cristão. Eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Eu sirvo ao Senhor Jesus. Deus é o meu Senhor. Seria bom? E a pessoa, olha, não seria bom? Sim ou não, irmãos? Mas não é assim. Ou é? Não é? Então as coisas vão nos desanimando, né? Porque eles falam, parece que só eu sou louco. Isso quando vem muitas vezes da nossa família, ou a esposa, ou o esposo, ou às vezes os filhos, ou os pais, ou os parentes. Começam a dizer, agora está ficando louco. Não, deixa eu te falar uma coisa. Você não foi gerado pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue. Você foi gerado pela vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nunca se engana. Deus nunca é pego de surpresa. Deixa eu te falar uma coisa: aonde você está vindo, talvez essa igreja, aonde você está morando, aonde você está trabalhando, não é por um acaso. Deus estabeleceu todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Ele planejou todas as coisas. Então aonde eu estou, aonde você está, não é por um acaso, é pela vontade, é um propósito de Deus, porque o Senhor vai usar a tua vida para que através da tua vida aconteça milagres naquele lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Volto a dizer, porque é muito mais fácil estarmos num lugar onde tem muito crente. Mas aonde é que Deus vai nos levar? Aonde existem pessoas que precisam verdadeiramente da luz. E quem é a luz? Somos nós. A Bíblia nos chama, a Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal. É onde o sal serve para quê? Para dar sabor. Então você realmente vai incomodar aqueles que não querem vir para a luz, aqueles que estão contaminados, estão sem gosto neste mundo. Então, irmão, fala assim com o irmão que está do seu lado: você está no lugar certo. E Deus vai usar poderosamente a tua vida. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Aplausos de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Diga assim para o irmão: Deus precisa de crentes que orem, que busquem a sua presença. Deu para você entender? Não se deixe ser contaminado pelas coisas do mundo. Vou dizer de novo: não se deixe ser influenciado pelas coisas do mundo. Mas que você entenda que você está nesses lugares para influenciar. E qual é o meio de influenciar? Obedecendo ao Senhor. Porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no céu. Diga glória a Deus por isso. Diga mais forte: glória a Deus. E aí, quando você faz, a ideia, irmãos, é assim. A Bíblia diz que nós não temos que converter ninguém. A Bíblia diz que nós não temos que convencer ninguém. Se você tem aí dentro do seu coração: eu não consigo converter ninguém, eu não consigo convencer ninguém. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você tem apenas que testemunhar. A Bíblia diz que você tem que apenas falar, pregar. A Bíblia diz que você precisa fazer apenas o seguinte: profetizar. Então veja, estamos num tempo que Deus te profetizar. Abra a tua boca, aonde você estiver, e quando você não estiver enxergando ali mudança, começa a profetizar, começa a orar. Encha, gaste tempo de oração.
Apresente essas situações diante do Senhor. Comece a adorar o Senhor. Comece a invocar e Deus vai trazer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você já parou para pensar. Mas Deus pode te usar para impactar não apenas uma pessoa, mas multidões, nações. Isso é bíblico. Porque quando Jesus disse, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto venha o poder, e vocês vão receber esse poder para serem testemunhas. Vocês serão testemunhas aonde vocês moram, que era Jerusalém. Vocês serão testemunhos no bairro. Vocês serão testemunhos nas cidades, em outras nações, quando a Bíblia diz até os confins. Então você precisa entender. Não se preocupe com as coisas. E entenda que Deus está te chamando para mudar uma cultura estabelecida por Satanás. E se você se posicionar desta forma, vidas serão realmente libertas em nome do Senhor Jesus Cristo. O que precisa ser feito? Aonde existe entendimento de quem você é, aonde existe posicionamento, ou seja, o Deus que você realmente vem adorar. Porque se você entra na igreja e você fala assim, eu não sei se Deus vai vir, eu não sei se esse Deus pode, né? Eu não sei. Aonde existe realmente convicção. Então, irmãos, o Espírito de Deus vem. E aí sim, a função do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Aonde não estiver acontecendo conversões, é porque o Espírito de Deus não está naquele lugar. Mas por que o Espírito de Deus não está naquele lugar? Porque nós não estamos fazendo a nossa função. Nós precisamos fazer a nossa função. Invocar a Deus. Quando invocamos a Deus, Deus envia o seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus é aquele que traz convencimento. O que significa isso? As pessoas vão começar, porque quando você vai falar, quando você sai para evangelizar, você fala, tem que receber Jesus. O que a pessoa fala? Ainda não é meu dia, não chegou o meu dia. Sabe o que significa isso? Ele não sabe o que ele está falando. Ou ele sabe? Quando ele fala assim, vocês escutaram o papai falando ontem, né? E quando ele foi orar por um candidato, deputado lá, antes de orar, ele disse, né? Disse, você tem que receber Jesus, tal. E ele falou o quê? Não, ainda não é meu dia. E o que aconteceu com ele? Morreu. Porque a pessoa se coloca numa condição assim, não, né? Eu sou dono da minha vida, coitado. Se Deus não desse ar, saúde, se Deus não levantasse da cama, ninguém consegue, não. Todos nós precisamos do Senhor. Então quando você vai evangelizar, o que a pessoa fala? Ela pode até te receber bem, te dar um chazinho, um cafezinho, um pãozinho. Não é verdade? Mas você fala, você tem que receber Jesus. Ela fala, não, isso depois, ainda não. Sabe o que está faltando ali? Presença do Espírito. Porque a presença do Espírito traz convencimento. Irmãos, quando as pessoas, quando Jesus chegava diante das pessoas no seu ministério, as pessoas começavam a olhar para si e dizer assim, eu não sou digno de estar diante desse homem. Eu não posso estar diante dele, porque a presença dele me constrange. Eu vou entender? A presença. Então, quando nós vamos evangelizar, nós precisamos sim estar cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dizer assim, vai convencer aquela pessoa. E aquela pessoa vai entender que ela precisa de um Salvador. Aleluia! Ela precisa de um Senhor. Aleluia! Ela precisa que alguém salve a sua vida. Aí você simplesmente fala assim, então eu vim te apresentar aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que levou tuas dores, tuas maldições, aquele que pode te dar vida e vida com abundância. Recebe Jesus? Aquela pessoa recebe Jesus com a maior alegria. Mas quando é que isso acontece? Quando
nós começamos a cumprir com as nossas obrigações. Quando você começa a adorar. Deus traz um profeta, irmãos. Levanta um profeta quando uma mulher começa a adorar. E a adoração daquela mulher foi uma adoração que ela adorou tanto. E olha, que não era apenas em semente, porque ela semeava muito. O seu marido pegava uma boa porção, está aqui escrito. O seu marido pegava uma boa porção e dava para ela. Então ela trazia uma parte de uma semente. Mas não era apenas isso que ela fazia. Ela adorava de coração. E a Bíblia diz que chegou um momento que não saía mais nenhuma palavra, nenhuma voz, som dos seus lábios. Quando Eli, que era um sacerdote, que deveria discernir que aquela mulher estava realmente se entregando, veja qual foi o pensamento dele: você está embriagada, mulher, sai aí dessa tua condição, depois volta perfeito. E ela ainda recebe isso: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu não tenho mais voz, porque eu estou adorando o meu Deus. Eu estou adorando meu Deus. A igreja do Senhor precisa se rasgar diante desse Deus. A igreja do Senhor precisa realmente invocar. Quando a igreja começar a fazer isso, o Espírito Santo vai vir sobre aquela igreja. O Espírito Santo vai vir sobre aquele bairro. O Espírito Santo vai vir sobre as casas, sobre as famílias. E eu não estou dizendo que as pessoas vão entrar aqui dentro, mas você vai começar a ver as pessoas se arrependendo, as pessoas batendo no seu peito, as pessoas se arrependendo dos seus erros, dos seus pecados, as pessoas se voltando ao Senhor, as pessoas quebrando seus ídolos, quebrando suas imagens, as pessoas se abrindo realmente para que aconteça uma mudança verdadeira nas suas vidas. E Deus quer usar você para que haja esta verdadeira transformação. Que você está aqui, diga glória a Deus em nome de Jesus. Dá mais forte e glória a Deus em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: se você fizer a tua parte, então Deus também vai fazer a dele. E todo convencimento, irmãos, porque assim, olha o que a Bíblia diz. A pessoa pode lutar, ela pode relutar, mas um dia, até o diabo vai ter que dobrar o seu joelho e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos num tempo em que as pessoas, elas acham que elas não precisam de nada. É ou não é verdade? Alô? Estamos num tempo que as pessoas estão orgulhosas. Estão orgulhosas, irmãos. Mas Deus está dizendo: é um tempo que, se nós buscarmos Deus, Ele vai fazer a parte dele. 1 Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Diz assim, Samuel 7, 3 diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel. Quando fala assim, toda a casa, é a nação. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, olha aí, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, que eram deuses que estavam sendo adorados, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. O que ele está dizendo aqui? Quando o povo chegou, ele disse: nós não aguentamos mais, porque as pessoas não aguentam mais com a situação dela. E quando elas chegarem, nós vamos falar assim: se você se converter ao Senhor, se você tirar os deuses do teu coração, se você preparar o teu caminho ao Senhor, se você servir apenas a Ele, então Deus vai te livrar de todos os males. Sabe? Eu não sei se isso acontece com você, mas quando você começa a orar, começa a buscar realmente a unção, muita gente começa a fugir de você. Sabe o que é isso? É a vergonha. Eles começam a ter vergonha daquele que está dentro de você, da luz que está dentro de você. Eles sabem o que eles precisam fazer, mas eles lutam contra esta verdade, mas não vai adiantar.
mais dia menos dia. Levanta sua mão e diga, mais dia menos dia. Essas pessoas que estão fugindo de nós, elas se converterão ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. O que Deus está dizendo é o que nós precisamos fazer como Samuel. A estratégia é esta, ó, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso. O que significa isso aqui? Quando ele colocou a pedra, esse é o significado. Eu estou estabelecendo aqui a pedra de ajuda. Quando você levanta um altar, irmãos, e a pedra, você sabe que se chama de Jesus Cristo de Nazaré. Nós fomos chamados para estabelecermos, para levantarmos altares. Veja bem, irmãos, quando uma pessoa vai numa encruzilhada e ela levanta ali um altar, ela sabe, por exemplo, uma encruzilhada, toda encruzilhada onde se levanta um altar é para Exu. Uma encruzilhada em X é para Exu, uma encruzilhada para o inteiro esqueci qual que é. Mas há significados. Então, quando a pessoa ela vai oferecer um altar nesses lugares, ela está levantando um altar a uma entidade. Nós que estamos aqui também somos estabelecedores de altares, levantadores de altares. Então, mas nós sabemos para quem é que nós temos que levantar um altar? Ao Deus verdadeiro. Então nós estamos sendo levantados por Deus como verdadeiros profetas. Deus está dizendo a mim e a você nesta noite, todo altar que levantarmos a Ele, ali Ele será estabelecido como aquele que vai trazer a ajuda. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Não somos os super-heróis, mas somos aqueles que vamos levantar altares ao nosso Deus, e Deus entrará naquele lugar e a vontade dele será estabelecida em nome de Jesus. Há um tempo atrás nós fazíamos isso, né? Subimos os montes e a gente chegávamos nos lugares ali, pegávamos gravetos, levantávamos altares ali, cercávamos aquele lugar e falávamos, aqui é o lugar do Senhor. Esse lugar aqui está cercado e consagramos esse lugar ao Senhor. O único que vai ser adorado aqui é o Senhor. Deus está nos chamando para isso. Levante altares. Talvez você não precise, não tem como você bater estacas dentro da sua casa, mas levante altares ali. Não tem como você bater estacas onde você trabalha ou estuda, mas levante altares ali. Diga glória a Deus por isso, irmão. Mais forte, glória a Deus. Então é isso. Vamos estabelecer o altar. Vamos colocar naqueles lugares que Deus assim nos guiar a pedra de ajuda. E a vontade de Deus será estabelecida ali em nome de Jesus. Quando você começar a ver as pessoas buscando o Senhor, quando você começar a ver igrejas se abrindo, quando você começar a ver a diminuição de mortes, de assaltos, de atropelamentos, de tantas coisas, é porque ali está sendo erguido altares ao Deus poderoso, e aonde está estabelecido um altar ao Senhor, ali existe liberdade, ali existe vida e vida com abundância, ali existe a paz, ali existe a presença do Espírito Santo de Deus, ali está estabelecido o reino de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, irmão. Fala para o irmão que está falando, exerça o teu chamado, exerça o teu ministério, entenda quem você está buscando,
realmente é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando. Amém? Deus vai fazer coisas poderosas através das nossas vidas, e Ele não precisa de quantidade, Ele precisa de qualidade. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé nesta hora, em nome de Jesus. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Eu fico vendo muitas igrejas, e isso acontece aqui também muitas vezes, quando nós não vigiamos, que as pessoas apenas